quem quer crescer de qualquer maneira, espiritual ou de maneira que tem a ver com a vida financeira, ou em relação ao casamento, em relação à família, enfim, quer crescer? Esteja com os grandes. Quer ter mais sabedoria? Esteja com os sábios. Quer ser uma pessoa espiritual, uma pessoa de oração? Se aproxime das pessoas espirituais, das pessoas de oração. Vá a lugares, esteja com pessoas em que você é exigido, sabe? Você é cobrado, além do que você pode. Você tem que estar com pessoas que provocam você a ser melhor. Se você ficar com os rasos, com os pequenos, com os mexeriqueiros, com os fofoqueiros, os mentirosos, se você ficar com gente que é acomodada, que está conformada com a sua situação, que não tem perspectiva, que não vê para além dos olhos, você vai se tornar como essas pessoas. Você sabe que esse é um princípio que vale até para as coisas espirituais. No Salmo 115, depois você confere, o 115 e o 135, fala da idolatria. E ele ensina que a pessoa se torna igual ao ídolo dela. Ele fala as características do ídolo: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, não ouve, tem nariz, não cheira, tem boca, não fala, tem mão e não apalpa, tem pés e não anda. Falando dos ídolos. E aí no final ele assevera: tornem-se semelhante a eles todos aqueles que os adoram. A pessoa fica igual ao ídolo. Por isso que quem adora o Deus verdadeiro, quem ama Jesus, quem comunga com Jesus, quem, como João diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, vai se tornando como Jesus. Por isso que Pedro curava os enfermos, expulsava os demônios, porque Pedro andou com Jesus. E os próprios fariseus deram testemunho e falaram assim: olha, esses homens estiveram com Jesus. Porque eles têm uma ousadia, eles têm uma fé, eles trabalham de uma maneira que só pode ser isso. Eles andaram com Jesus, de fato, eles andaram com Jesus. O homem de Deus, a mulher de Deus que anda com o Senhor, que está com o Senhor, ela cresce assim. Por que eu estou falando e dando essa introdução? Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 17. Não sei se eu consigo chegar no 17, mas eu quero ler com você. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 17. Eu falei o que falei há pouco, não tem nada a ver com a palavra em si, mas para mostrar para você que o Timóteo teve um excelente professor, o apóstolo Paulo. Os escritos de Paulo são muito profundos. Eu me maravilho lendo a carta aos Romanos, a carta a Éfeso, a carta aos Efésios. E as cartas pastorais de Paulo, ainda que a maioria me assistindo não são pastores, eu tenho pastores da Igreja da Graça, tem pastores das outras denominações que me assistem, eles me comunicam, tenho padres até que me assistem. A maioria não é de obra, de ministério, de cargo em igreja. Mas essa é uma daquelas palavras que a gente precisa aprender, porque ela foi falada, foi escrita por um grande homem para um outro grande homem. Então, é assunto assim de uma profundidade, é assunto de uma clareza e que exige, provoca a pessoa a ser melhor. É o grande apóstolo Paulo provocando o seu mais leal, o seu mais especial discípulo. Então, eu te convido a se assentar comigo na escola do Espírito Santo. Vamos tomar assento agora, como numa grande classe de aula, e vamos, junto com Timóteo, receber as instruções do apóstolo Paulo, que falou inspirado por Deus
e pelo seu Espírito. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui eu ficaria 1 hora se eu tivesse tempo para explicar. Mas sem delongas, o que o Paulo está dizendo a vida cristã não é fácil. Muito menos a vida do ministro de Deus. Daquele que aceitou a Jesus, desceu às águas do batismo, recebeu o Espírito Santo, está frequentando uma boa igreja e que está agora decidido a compartilhar o Evangelho, vivendo nesse mundo como nós vivemos, trabalhamos, nos movemos, existimos, compramos, vendemos. Nós estamos no mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E não seria fácil, não é fácil. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por isso que eu falo, parem de ouvir os pastores coach, parem de ouvir, porque esses caras pregam uma vida fácil, que Jesus diz que não seria fácil. Ele diz, no mundo tereis aflições. Vocês têm que parar eu não gosto de dizer nomes aqui, mas os Dave Leonardo da vida, os Tiago Brunet da vida, vocês têm que parar de ouvir, sabe, essa classe. Eles nem são pastores, eles não são pastores. Eles mesmos admitem que não são pastores. Esses caras só querem ganhar dinheiro, esses caras cobram. Se eles forem na sua cidade pregar, eles vão numa igreja ou num ambiente, num anfiteatro, numa coisa que o vale, eles vão cobrar ingresso. E você, me perdoe, tonto, vai pagar, vai comprar para esses caras irem embora para as casas deles, eles que moram lá em Alphaville, em São Paulo, nas mansões de 30, 40 milhões de reais, que vocês ajudaram eles, que pregando uma mensagem mentirosa, a terem a possuir. E o que a Bíblia nos ensina é que os últimos dias serão muito difíceis. Que história é essa? E por que serão tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Veja se esses caras também não são. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque será difícil a vida cristã no contexto desse tempo? Porque as pessoas têm essas qualidades negativas aqui, que também daria um livro se a gente tratasse de cada ponto, não é a nossa intenção. Eu estou mostrando primeiro, junto com Paulo, e essa era a intenção dele com Timóteo, o cenário. Imagine um cenário de caos, um cenário de guerra, visto que Timóteo, eu e você, temos que conviver em meio a gente assim, de amantes de si mesmos a mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, a traidores, a desobedientes. Imagine uma pessoa que desobedece pai e mãe, que desobedeceu, imagine o que ela fará. Uma pessoa que tem coragem de fazer mal ao próprio pai, à própria mãe, o que essa pessoa será capaz de fazer? Uma pessoa que tem a capacidade da traição, da deslealdade, o que ela tem capacidade de fazer? Porque ele prossegue deste número, destas pessoas que ele está falando, que estão no mundo, que estão no trabalho, que estão na família, entre os nossos parentes, que estão muitas vezes dentro das igrejas, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Paulo fala do perigo entre falsos irmãos. Paulo sofreu com falsos irmãos. Jesus escolheu 12 apóstolos, um era Satanás.
Então, deste número, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja que aqui ele fala, gente dentro da igreja. É um fariseu, como Jesus protesta em Mateus 23, que vai numa casa fazer uma visita e por pretexto ele faz uma oração extensa e de repente ele tem até um caso com essa viúva. Eu amo as escrituras porque a Bíblia rasga o verbo. A Bíblia rasga o verbo. Só não entende a palavra de Deus quem não quer. E só não prega palavras assim quem tem alguma coisa a esconder, porque essa é a palavra de Deus. E o Paulo está falando, olha, essas pessoas estão nas igrejas, aprendem sempre, estão sempre ouvindo a pregação, nunca aprendem, nunca deixam a palavra enraizar em seus corações. E aí ele traz um fato lá do Antigo Testamento, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, você lê isso lá em Êxodo, capítulo 7, mais ou menos, assim também estes resistem à verdade, sendo homens e mulheres, seres humanos, não é? Corruptos de entendimento, ou seja, eles têm um entendimento deturpado, corrompido. Esses protagonistas que eu falei, os assemelhados, por exemplo, qual que é a corrupção do entendimento deles? Eles usam esse livro para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro? Posso te dar um conselho? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Tem muita coisa que dá para fazer. Vai trabalhar com venda, vai vender alguma coisa, vai, sei lá, construir alguma coisa. Mas o Evangelho não, o Evangelho não. De graça recebeste, de graça dai. Não ganhe dinheiro com o Evangelho. Aí eu fiz um canal no YouTube, pastor, e eu prego ali, eu coloco ali os vídeos da Bíblia, da palavra, eu estou ganhando muito dinheiro com isso. Não faz isso não, meu irmãozinho. É proibido. É proibido você lucrar com o Evangelho. O Evangelho não pode produzir lucro financeiro para o pregador. Não pode, não pode. Não pode. Faça qualquer outra coisa. Venda chinelo, venda alface na feira, venda milho, venda terreno, venda casa, venda carro. Faça um trabalho, tenha um trabalho, não tem problema nenhum. Agora, se você usar as palavras de Deus e as palavras de Deus te fazerem ganhar dinheiro, você lucrar com a Bíblia, aí você está em pecado. Aí você está em pecado. Eu sou um cantor gospel, pastor, eu canto e aí eu cobro um cachê. Você não vai para o céu. Pode escrever isso. Lá no dia do juízo, se você não se arrepender, você vai lembrar das minhas palavras. Sendo homens corruptos de entendimento. O entendimento corrompeu. O Evangelho um dia esteve no coração, mas a pessoa falou, olha, isso aí dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro com isso, dá para ficar famoso com isso. E réprobos, reprovado quanto à fé. Não irão, porém, avante. Tem prazo de validade. Porque a todos será manifesto o seu desvario, sua loucura, como também o foi daqueles. Tomara que seja antes. Tomara que seja antes. Se você quiser se arrepender, se a palavra de Deus te toca nessa hora, se arrependa antes do juízo. Antes do juízo. Agora, cheguei na parte que eu queria. O Paulo traz um cenário de caos. Cenário de uma terra devastada pela impiedade, pelo pecado, pela corrupção, até dos que estão dentro das cercanias evangélicas. E aí o Paulo se dirige ao seu aluno e o Espírito se dirige a nós. Tu, porém, está vendo, Timóteo? Está vendo esse cenário corrupto, reprovado, de gente má, você convivendo com gente má?
Você não, cara. Você não. Você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Porque você tem seguido, Paulo fala, a minha doutrina. O Paulo pegou Jesus Cristo, pegou o fundamento, a pedra principal e começa o trabalho de edificar a igreja. Ele falou, ó, eu coloquei o fundamento, que é Jesus, não há outro. Veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Então você tem seguido a minha doutrina. Nós seguimos, nós todos. A igreja deveria seguir. Por quê? Porque quem foi o grande doutrinador da igreja foi o apóstolo Paulo. 2/3 do Novo Testamento são escritos de Paulo. 2/3. Guarde isso. De Mateus a Apocalipse, os 27 livros do Novo Testamento, 2/3 dele foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então veja, você tem seguido a minha doutrina ou não? Você está brincando de ser cristão? O modo de viver, olha como Paulo vivia. Paulo estava lendo essa madrugada, quando ele se despede da igreja de Éfeso, ele fala, de ninguém cobicei a prata, de ninguém cobicei ouro, de ninguém cobicei a veste. E para que o que era necessário para mim, para os meus pastores, ele diz, as minhas mãos serviram, ou seja, eu trabalhei, eu corri atrás do meu pão para nunca pedir nada para ninguém. Nunca pedi nada para ninguém. Eu não fui um carrapato dos membros ricos da minha igreja. Tem gente que é carrapato de membro rico de igreja e que fica ali sugando a pessoa. Paulo falou, eu não fui carrapato, eu não fui vampiro de gente rica da igreja, porque eu trabalhei para me prover e para prover os que estavam comigo. Então você tem seguido o meu modo de viver. Ele é o referencial, Jesus, Paulo, Pedro, essa gente sagrada são referenciais para nós. A intenção, qual a intenção? Por que eles faziam o que faziam? A fé, a longanimidade, o amor, a paciência, perseguições e aflições, ou seja, a parte boa do evangelho e a parte difícil do evangelho, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri? O Senhor me livrou de todas. E também, Timóteo, Fernando, você, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus, que dizem que são, mas não são, e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Timóteo, veja, se você não vai ser um charlatão da fé, você prega, mas não vive o que você prega, você prega oração e não ora, você prega perdão e não perdoa, você prega santidade, mas não é santo. Como que você pega o pão da Santa Ceia e o cálice da Santa Ceia, tendo mágoa do teu coração? Não é? Então cuidado, porque os homens enganadores irão de mal a pior. Enganando, eles estão enganando as pessoas, mas eles também estão se auto-enganando. E todo mentiroso não tem parte no reino de Deus. Verso 14. De novo ele ressalta, tu porém, veja que ele apresenta o cenário do caos, fala, você está dentro desse caos, mas você vai se fazer diferente. Esse tu porém, ele dizendo, olha, você é diferente. Eu estou acreditando em você, eu estou apostando as minhas fichas em você. Tu porém permanece naquilo que aprendeste. Estou ensinando você, Timóteo. Estou ensinando você a ser homem de Deus, estou ensinando você a ser um homem santo, estou ensinando você a ser um homem de oração, estou ensinando você a se portar. Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quem é o teu professor? Quem é o teu pastor? De quem você se alimenta espiritualmente? Você tem que saber de quem você tem aprendido. Pesquisa a vida daquela pessoa. Você tem que saber. Como que você vai seguir um pastor? Quer ver? Como que você está numa igreja que o pastor bebe bebida alcoólica? E ele fala no culto, eu bebo cerveja. Como que você está numa igreja dessa? É doido. Me perdoe. Como você está numa igreja que
O pastor diz que uma pessoa pode casar e descasar quantas vezes ela quiser. Como você está num lugar onde as coisas são todas contrárias às Escrituras, você vê tudo acontecendo e nada do que acontece é bíblico, é cristão. Paulo falou, você sabe de quem você está aprendendo, ou seja, não é só importante a mensagem, mas é importante também o mensageiro. A gente precisa conhecer a árvore pelo fruto dela. Se o fruto é bom, a árvore é boa, se o fruto é mau, a árvore é má. E se a árvore é má e está produzindo um fruto mau, eu vou comer desse fruto, eu vou ingerir esse fruto que vai me fazer mal? Não. Desde a tua meninice você sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Pegue a palavra, confronte. Tudo, primeiro a nossa vida, não é? Primeiro eu confronto a minha vida com a palavra, depois eu confronto tudo com a palavra, tudo e todos. A autoridade máxima sobre as nossas vidas é a palavra de Deus e ponto final. Ponto final. Se amanhã, nunca aconteça, mas se amanhã o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, esse que vos fala, chegar aqui e distorcer as Sagradas Escrituras, você desliga a televisão e nunca mais você me assista. Nunca mais. Acabou. Ah, mas pregou. Falou a palavra de Deus, falou a palavra de Deus. O Balaão, aquele profeta que gostava de dinheiro, que gostava de cobrar, ele era um homem de Deus. Ele pregou palavras. Números, pelo capítulo 22 em diante, começa a história dele ali com Balaque, as profecias dele. Ele pregou palavras que foram repetidas, inclusive por Jesus no Novo Testamento. Uma das famosas que a gente lembra, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, foi o Balaão que pregou essa palavra. Contudo, ele morreu na batalha como um falso profeta. Porque durante um tempo da vida ele foi um homem de Deus, um homem que pregou inspirado por Deus. Foi ele quem disse, contra Jacó não vale encantamento. A gente diz isso quando alguém, pastor, eu acho que eu fui vítima de um trabalho espiritual, contra Jacó não vale encantamento. Quem disse isso foi Balaão. Mas ele se desviou depois e morreu lá no campo de batalha. Por quê? Porque no final ele virou um falso profeta, acabou. Depois que ele se desvia, depois que ele começa a ensinar os filhos de Israel a se prostituírem, um profeta que começa a dizer, não tem problema não, sabe, ele se tornou uma pessoa assim, permissiva, porta larga, acabou. Para mim não serve, para você, para Timóteo não serve mais. Toda a escritura, aí sim, divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É a Escritura, é a palavra, que é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Talvez você esteve num lugar, o teu pastor foi muito especial, ele te batizou, ele te ajudou, mas se ele se desviou, acabou. Ah, aquele pastor foi muito famoso no Brasil, aquele pastor foi muito importante no Brasil. Ele se desviou, ele parou de pregar o Evangelho. Acabou. Mas ele foi uma bênção, exatamente. Ele foi, verbo no passado, ele foi uma bênção. Hoje ele não é mais. A palavra permanece, os céus e a terra passarão, as minhas palavras não haverão de passar. E para quê? Qual era o fim disso? Qual era o objetivo disso? Verso 17, graças a Deus eu consegui chegar, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, Timóteo, Fernando, você, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Nós temos que estar prontos, idôneos e preparados nas mãos de Deus para que Ele possa nos usar. Estaremos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Amém?